Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma live e hoje uma live muito especial. A gente vai contar o backstage do programa de trainee do Magalu e com a presença muito especial de duas pessoas que eu tenho um carinho gigante, que é o Massad, o diretor de recursos humanos do Magalu, e também a Paulinha, que trabalha na área de reparação social aqui na Line Jobs. Então, já começa e começa com você, Massad. A minha pergunta é: da onde veio a ideia? Como é que a gente montou isso aí do programa de trainee do Magalu? Quero te ouvir. A gente começou a conversar sobre ações inclusivas e como que a gente via o resultado disso acontecendo, né? E a Luiz Helena, ela tem uma opinião que eu acho que faz muito sentido, muito coerente, que a maneira que a gente conduz hoje, mais em processos que não têm metas, né, e que não são exclusivos e que não mudam o ponteiro de uma forma em curto prazo, a gente acaba, na verdade, postergando a solução. A gente acaba não resolvendo o problema, ou se for resolver, a gente vai levar muito tempo. Então, a gente começou a conversar desde lá, e aí a gente realmente fez um censo interno. A gente tem uma cultura que conversa muito com as pessoas, e a gente abriu um fórum, um informes lá, super confidencial, 13 mil colaboradores responderam, e a gente perguntava se eles viam o Magazine como uma empresa inclusiva, uma empresa que estimulava realmente a diversidade. 90% deles responderam que sim, mas tinha uma outra pergunta, que a gente queria saber se eles entendiam que a gente podia fazer mais. E aí 91% falaram, acho que a gente pode fazer mais. E aí a gente partiu um pouco dessa conversa com os colaboradores, e aí, no mesmo tempo, a gente fez um censo, e aí o censo trouxe para a gente uma foto que nos alarmou muito, que era o que eu tenho hoje, tinha até então, né, na época que a gente lançou o programa, 16% de negros no meu grupo de líderes, e eu tinha 53% na base. Ou seja, não é que eu não tenho negros dentro da organização, eu não tenho nas camadas de liderança. Então, isso, obviamente, fez com que a gente começasse uma auto-reflexão. O que acontece dentro de casa para que a gente não tenha esse processo de carreira de uma maneira com equidade. E, ao mesmo tempo que a gente olhou para dentro, a gente tem uma série de ações hoje acontecendo internamente, a gente pensou, bom, que projeto que a gente pode fazer que vai realmente mudar o ponteiro agora e que também vai influenciar outras organizações a começarem a pensar a respeito. Eu venho de outras empresas, e aí nas quais a gente fazia mentoria, a gente fazia programa de jovem aprendiz, a gente fazia programa de estágio, enfim, mas aonde a gente vai realmente chamar atenção para um problema que é não só do Magalu, mas de todas as organizações, e que eu acho que muitas vezes a gente, como RH, acaba tampando os olhos. E aí foi que a gente pensou num programa de trainee, e aí a gente, depois eu posso contar até um pouco mais, né, Edu, mas a gente, até lançar o programa, foram meses e meses de conversa. Acho que com vocês da 99, a gente acabou trocando muita ideia aqui, muita figurinha de como fazer. A gente também fez outras parcerias para entender como seria isso para a sociedade, como é que seria isso visto pelos próprios negros, como que a gente deveria lançar. Então, a gente discutia até as imagens, né, das publicações que a gente fazia. E para a gente, eu te confesso que foi um banho assim de loja em relação à visão de mundo, né? Porque por mais que eu já trabalhasse com diversidade há tanto tempo, quando você vai realmente conversar com essas parceiras, né, que a gente fez, e lançar um programa como esse, você vê que a realidade é outra, né? A gente dentro do programa, você deve lembrar bem, eu fazia questão de perguntar para esse grupo que estava passando lá por todas as etapas, por que eles entendiam, né, que no histórico de programa de trainee eu não tinha esse volume de negros. Eu vejo dentro do Magazine, a gente faz programa de trainee desde 2000. E aí eu peguei um recorte desde 2007, mais ou menos, desculpa, 2016, faço 16, 17, 18, 19, 20. Quer dizer, eu tive 5 programas de trainee, com 10 inscrições cada, e eu tinha uma média de uma pessoa negra cada programa. Então, o que eles falavam para mim, e que eu nunca tinha parado para pensar, assim, Massad, a gente se inscreveu já em 30, não passamos em nenhum, por que eu vou me inscrever de novo? Então, você começa a entender que tem
gente não parte do mesmo lugar. Quando eu faço um programa, e aí foi muito que nos questionaram na época, mas vocês não fazem tudo aberto? Já que vocês entendem que não existe o preconceito na hora de você fazer a contratação, por que não abrir? E aí você deixa as pessoas que têm mais fit ou que têm mais habilidades passarem no processo. Mas essa mentalidade, ela vem numa linha de que todos partimos do mesmo lugar, que eu vou competir com a Paula do mesmo lugar. E que a gente sabe que não é assim. Essa não é a realidade, né? Então, por isso que a gente resolveu realmente reafirmar. A gente lançou o programa para 10 pessoas, aí a gente abriu para mais 10, entendendo que a gente ia absorver quantas pessoas a gente achasse que iriam fazer parte, muito mais por terem conexão com o Magazine, com o que a gente acredita, com o fit cultural, com uma questão de varejo também. Então, a gente expandiu até esse público e mesmo nesses momentos mais conturbados que a gente passou junto aqui com a 99, a gente cada vez mais sentia que era esse o caminho, né? Então, não só para trazer esses jovens, mas para abrir o olhar e a discussão, né, da sociedade em relação a isso. A gente sempre fala, né, você não precisa fazer o programa de trainee para negros, mas precisa fazer alguma coisa. Então, desde que a gente comece a discutir outras ações diferentes do que a gente vem fazendo até agora, esse é o objetivo que a gente tinha, né? Então, a gente ficou muito feliz que muitas empresas têm buscado a gente para fazer bench, para entender, mesmo que não queiram fazer o programa de trainee, mas que tem outras formas. A gente mesmo hoje está trabalhando muito a nossa base, né? Então, para entender por que a pessoa de loja não estava chegando num corporativo, não estava chegando numa posição de liderança, e às vezes eram coisas assim, detalhes. Eu tinha, por exemplo, um teste de Excel, e aí isso já era, né, excludente ali no processo, e aí eu tinha, então, na verdade, uma etapa que limitava esse progresso de carreira. Então, aí ou eu ofereço esse desenvolvimento, ou eu tiro o teste, que não faz sentido nenhum. Então, são discussões muito válidas, muito ricas, e a gente ficou muito feliz aí com o resultado. Eu acho que vale a pena a gente comentar que o Brasil ele passa por uma reflexão, vamos assim dizer, de um lugar totalmente onde o racismo estrutural é muito presente. Então, o racismo estrutural criou uma série de barreiras para uma parcela da população. Quando a gente fala de negros, a gente está falando de 56,1% de negros da população brasileira. E eu não sei se vocês já viram, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vocês já viram uma imagenzinha aqui, que ela é mais ou menos assim, que mostra várias pessoas tentando enxergar além de um muro, né? E aí uma delas não consegue enxergar. Na maioria das vezes, essa pessoa que não consegue enxergar, ou seja, não consegue ter acesso ao mercado de trabalho, é a pessoa negra, né? E aqui, a gente trouxe aqui um exemplo do que a gente fez nesse programa para dar a possibilidade da pessoa negra, metaforicamente, enxergar além do muro, mas, na verdade, ter acesso ao processo. Um está ligado aos filtros inclusivos que a gente criou, e o segundo também está ligado ao programa de desenvolvimento. Ou seja, a gente entendeu que o que antes era o que era padrão de se desenvolver num trainee, para um programa específico de negros, a gente iria dar outro tipo de oportunidade, né? A Paulinha tem um pouquinho a falar a respeito também, mas depois eu queria ouvir, Massad, se você acredita que tem outras caixinhas aí que de alguma forma ajudaram o programa a ser bem aceito pela comunidade, porque eu acho que esse era o maior risco que a gente tinha. A 99 hoje tem 44% de pessoas negras dentro da empresa, mas, quer queira ou não, é uma empresa criada por brancos. Magalu, quer queira ou não, é uma empresa liderada por brancos. Então, a gente tinha muito receio do que a gente estava criando para que não fosse usado como estratégia de publicidade e sim, de fato, fosse uma ação de reparação social. Paulinha, você quer comentar? Quero, Du. Eu acho que, muito ligado com o que o Massad disse, com essa imagem que você está trazendo, a gente trabalhou muito forte no treino do Magalu o conceito de equidade, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de trazer para o mercado o porquê que existe a necessidade de fazer ações afirmativas, e acho que está muito ligado com essa dificuldade do entendimento do que é igualdade e do que é equidade. A igualdade, por exemplo, seria a gente botar um bloquinho embaixo de cada um desses bonequinhos aí.
todos estariam sendo tratados de forma igual, recebendo recursos iguais. Mas ainda assim, alguém não ia estar conseguindo chegar acima do muro e ainda assim uma pessoa estaria enxergando muito mais do que todas as outras. A equidade é quando a gente identifica que existe uma falha entre o desenvolvimento de um grupo comparado com o outro, não necessariamente por conta da capacidade daquele grupo, e sim por conta de um contexto histórico que colocou aquele grupo em vulnerabilidade, e aí a gente precisa cimentar esse buraco que existe entre esses dois grupos. E aí a gente cria as ações afirmativas, como, por exemplo, o programa do Trainee do Magalu. E a gente fala muito de fazer diversidade de forma responsável, né? E, basicamente, esse estudo e esse entendimento interno que o Magalu fez é o sinônimo de responsabilidade com a diversidade. Não é só queremos, não é só vamos trazer, mas vamos entender direitinho o que a gente tem aqui dentro, aonde que a gente precisa de diversidade, por que a gente precisa, e realmente estruturar um programa e uma ação afirmativa que tenha os porquês, que tenha os contextos, que tenha toda uma estrutura e que realmente esteja preparando a empresa para receber a diversidade. Então, eu acho que tanto essa questão do conceito de igualdade versus equidade, quanto de fazer diversidade de forma responsável, foram duas características que existiram no programa do Magalu e que fizeram com que ele realmente desse certo e fosse um sucesso. Eu acho que quando a gente olha para essa imagem como um todo, a gente começa a entender, e esse é o principal virada de chave da organização, conseguir influenciar os seus líderes e os seus tomadores de decisão, de que essas pessoas não chegaram lá porque elas não têm competência, né? A gente ouviu um dia sim, na semana seguinte, que a Luiz Helena, inclusive, foi no Roda Viva, uma executiva falar que ainda não tem negros porque a gente tem uma régua alta. Eles falaram isso lá da empresa deles lá. Não vou ficar citando o nome aqui, mas vocês dão um Google e vocês acham. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que existe um olhar frente a essas pessoas não chegam lá porque elas não têm competência. Mas não é por isso, é porque historicamente foi colocado o lugar onde elas deveriam estar na cabeça hegemonicamente de pessoas brancas, que estão na maioria das lideranças das organizações, e, obviamente, faz com que essa parcela da população, que é a maioria, por isso que não pode falar que é minoria, né? Isso é uma coisa que eu aprendi. É um grupo minorizado, mas não é minoria, porque eles são maioria na população hoje brasileira, e, obviamente, isso entende que essas pessoas não têm as oportunidades que deveriam. Então, o que a gente fez foi criar essa oportunidade. Massad, quais foram os processos seletivos, aí, os filtros que a gente usou e o programa de desenvolvimento que a gente teve para conseguir dar essa levantada aí, vamos assim dizer, dando a oportunidade para as pessoas que sentiam que não tinham essa oportunidade? Legal, Du. Eu acho que vocês abordaram super bem, assim, e essa reflexão que a Paula traz, ela é super válida, né? Assim, a gente se fez muito essa pergunta, a gente acredita mesmo, né? A gente quer realmente fazer algo diferente porque a gente entende que a equidade é importante. Então, essa foi uma reflexão muito feita com o Fred, com a Luiz Helena, com toda a liderança executiva da empresa. O que a gente fez, né, Du, foi primeiro entender o que não deveria fazer parte de um programa de trainee, porque eram etapas que, primeiro, não faziam sentido, e segundo, que se eu tivesse, talvez eu acabaria caindo na mesma armadilha dos programas tradicionais, que era, por exemplo, ter inglês. Para a gente, o inglês ele não era relevante. Mas mesmo que fosse, a gente, de novo, acredita que eu deveria, então, oferecer o desenvolvimento. Nesse caso, não era, então a gente tirou do processo. A gente começou fazendo muito com a primeira etapa, e foram 22 mil inscritos, né, que a gente teve, e a gente tomou todo o cuidado também de fazer a comunicação da maneira correta, então a gente aprendeu muito, né, com a 99 e com essas parceiras em relação até o embranquecimento que se faz na hora de você ir colocar uma peça divulgando o programa de trainee. Então, até isso foi uma mudança para a gente importante, né, de entender vestimenta, cabelo, enfim, quem que estava participando lá, quem que ia colocar o rosto num programa de trainee. Então, a gente tomou todos os cuidados prévios. Quando a gente lançou, a gente teve um boom, foram 22 mil inscritos. A gente nunca teve tantos inscritos, né? Então, quando você fala, né, não é porque não temos uma população capacitada ou competente, muito pelo contrário, tinha muito mais gente, né, do programa que eu fazia aberto.
E aí o que a gente fez foi colocar etapas que eram primeiro um vídeo que a pessoa mandava, um vídeo de inscrição que ela gravava e mandava, para entender por que você quer trabalhar no Magalu, quais são, né, quem é você, enfim, conta um pouco para a gente. E essa etapa foi muito curiosa, na questão também de aprendizagem para a gente. Por exemplo, a gente viu que em algumas comunidades as pessoas não conseguiam subir o vídeo, porque não tinham internet suficiente. E a gente para pensar e fala, hoje todo mundo tem internet, né? Você pega lá, manda o vídeo, todo mundo tem WhatsApp, não sei o quê. Não é assim, né? Assim, então a gente até conseguiu fazer um movimento de levar em algumas comunidades um carro que tem Wi-Fi para as pessoas poderem se candidatar também, porque, de novo, se eu também não olho esse processo, eu estou excluindo parte da população que pode vir a ser o nosso trainee. Então, a partir desse movimento que a gente fez dos vídeos, a gente fez meio que uma análise de perfil, comparando com o perfil do trainee negro que já estava no Magazine. Então, o que a gente fez? Eu chamei lá, era um número menor, mas eu chamei, a gente discutiu muito com os trainees negros que já estavam e outros profissionais negros que estão no Magazine. Até para a gente ter uma orientação melhor de como eles viam o programa, mas também para traçar um perfil, e aí é um perfil em relação a mais extrovertido, mais introvertido, navega melhor em mudanças, não navega melhor em mudanças, é mais arrojado, é mais conservador. Era muito mais para determinar um perfil que dentro de um varejo, né, que está passando por uma transformação digital, vai navegar melhor. E aí, através desses, era um jogo, um gamification que a gente fez até junto com vocês da 99, que foi muito bacana. Eles entravam, jogavam, e a gente começava a traçar junto com esse vídeo pessoas que a gente entende que teriam mais fit com hoje o que é o Magazine. A partir daí, a gente levou para entrevistas com o RH, e aí todo o RH que fez essa primeira entrevista também passou por um processo de sensibilização, orientação, discutimos bastante com quem ia entrevistar para entender também o racismo estrutural, por que a gente estava fazendo, enfim. A partir dessa etapa, aí a gente teve entrevistas com os diretores, os líderes mais sêniores e com o próprio Fred. Mas todas essas pessoas envolvidas, elas passavam por essa discussão com com as consultorias parceiras, né? Então, acho que só um movimento, né? E a gente entrevistou 320 pessoas no final, né? E eu lembro que diretores que estavam comigo lá, né? E que estavam se deparando pela primeira vez com a realidade, choravam na entrevista, porque realmente estampa, né? Para essa pessoa que não sabe o que é um background diferente da dele, que, de novo, a gente não parte do mesmo lugar. Então, e a gente teve contratações no Brasil inteiro, então era no interior de Salvador, uma menina super boa, super assim empreendedora, mas que tinha que produzir balas para poder pagar o seu curso lá na faculdade. E não é produzir bala num centro como São Paulo, né? É no interior de Salvador, onde ela ia vender, como que ela ia produzir, como é que ela ia garantir insumo. Então você pega lá uma vivência que, inclusive para a gente como empresa, é espetacular, né? Assim, você ganha muito com uma visão de mundo diferente. Então, todo mundo que passou por esse processo de conhecer, conversar e se conectar com essas pessoas, eu acho que de alguma maneira transformou um pouco o mundo deles, sabe? Então, e aí por final a gente de novo expandiu a possibilidade de contratação e acabamos fechando com 19 pessoas que já estão com a gente já desde do comecinho do ano. E as outras pessoas que acabaram não passando, a gente também tem trabalhado para outras posições elas possam ser também absorvidas pela empresa, ou enfim. Então, a gente também quis deixar algo com esse grupo, né? Não só fazer um processo seletivo, mas durante toda a etapa, eu lembro que a gente fez até eu fazia algumas lives com eles, né, do Paula, para falar de processo seletivo, né, para falar de que era uma entrevista, principalmente porque eles iam falar com o Fred, né, e eles estavam super nervosos, né, mas é o Fred... Como que eles podiam se preparar, né? Exatamente. Para que reduzisse o sentimento de medo, para que eles também já tivessem tendo uma noção mais próxima do que é viver uma realidade dentro do Magalu, da política inclusiva como um todo, né? É isso aí. Então a gente fez muitos fóruns com eles de conversa, porque a gente também começou a ter um receio da síndrome do impostor, que a gente vem trabalhando com eles até hoje. A trilha de desenvolvimento deles hoje
fala muito de empoderamento, mas fala muito também de que eles também não têm que jogar carga no ombro deles de mudar todo o cenário. Eles representam hoje um grupo, e eu acho que eles têm uma visibilidade muito importante, mas não cabe a eles mudarem tudo do que está errado até hoje. Então a gente está tentando tirar a carga e ao mesmo tempo a gente trabalhou muito a síndrome do impostor, que era aquela: ah, mas eu só passei porque eles fizeram um programa exclusivo para negros. Porque a gente sabe que até na rede social, a gente acompanhava quem passou publicando lá, existiram ataques nesse sentido, né? A pessoa entra lá, ah, que vergonha, você só passou porque era para negros. Então, assim, a gente também quis dar esse apoio e discutir com eles que, assim, não tem nada disso, assim. Se eu comparar, inclusive, os trainees que eu tinha, eles em certos níveis, porque é até errado a gente ficar comparando melhor, pior, enfim, são pessoas diversas com pensamentos muito diferentes, mas eles trazem para a gente um frescor de ideias muito diferente dos outros trainees. Então, a gente quis dar essa segurança para eles de que eles são tão competentes ou até mais do que os grupos que a gente tinha. Então, foi esse processo que para a gente deu muito certo, assim, e até pegando feedback depois deles, assim, eu fiquei muito amigos até dos que não passaram. A gente tinha pessoas de fora do Brasil, de Angola, enfim. Eu continuei conversando muito com eles para ajudá-los depois também em outras recolocações ou até feedbacks do porquê que acabaram não passando no processo. Então, acho que foi uma escolha aí muito acertada desse caminho de fazer o processo, né? Show. A gente já tem algumas perguntas aqui, Massad, que a gente pode fazer um bate-bola, ou seja, meio que bem rapidinho, sim ou não, sabe? E aí depois eu vou fazer uma mini apresentação, só explicando como é que a gente construiu a lógica, eu acho que isso é uma coisa muito importante, e depois a Paulinha vai trazer os dados finais que já respondem muitas das perguntas que estão aparecendo aqui. E vocês acabaram de responder uma pesquisa muito legal, uma enquete, que eu queria saber aqui qual que se a sua organização realiza essas pesquisas, né, internas de diversidade. Aí vocês podem ver aqui, 64% das empresas que estão aqui com a gente dizem que já realizam e 28% ainda não realiza. Minha opinião, número 28% me assustou, número alto. Não tinha essa noção de que tantas empresas ainda não estão se posicionando frente à diversidade e inclusão a ponto de entender quem que é o público que tem lá dentro, né? Porque você só consegue colocar uma meta e um objetivo se você sabe a partir do lugar onde você está. Então, vamos lá, algumas perguntas aqui que são... Qual foi o maior desafio do programa, Massad? Eu tenho uma resposta, mas não sei qual que é a sua. Eu acho que a gente ter entrado como 2 semanas do Top Trends da internet, polarizando uma discussão política, sem dúvida foi um dos maiores desafios, inclusive resultou em alguns processos contra, né? Mas aí essa é a minha opinião, queria ouvir você. Acho que para mim, pessoalmente, foi. Eu acho que para o time também que estava envolvido foi... A gente lançou numa sexta, né? Eu lembro que foi numa sexta tarde. A gente tinha se preparado, a gente tinha, né, sido orientado em relação aos possíveis ataques. Mas eu confesso para você que eu não imaginava que a gente ia ter ataques tão polarizados, assim, tão agudos em relação à empresa, ao profissional, à iniciativa, enfim. E apesar da gente perceber que a maioria estava apoiando organicamente, né, famosos, atores, enfim, alguns ataques eu não tinha vivenciado isso profissionalmente, assim, pessoas entrando no meu LinkedIn e xingando, enfim, e críticas para mim não tinha problema, assim, muitas pessoas entraram criticando, falando, não faria de outro jeito, e não tem problema nenhum, mas como estava muito polarizado, muito politizado, assim. Eu lembro que foi um sábado, assim, que até minha esposa tirou meu celular, não deixou eu mexer, porque é difícil você ficar neutro, né, Paulo, assim. Cara, porque é um negócio, assim, vamos abrir para... mas é reflexo do mundo que a gente está vivendo, né, assim, vamos conversar, sabe, assim, você pode falar, não concordo com o programa de trainee. Eu tive lives, né, que eu entrava, a pessoa falava, eu vim aqui só para falar que eu não concordo. Puta, tudo certo. Vamos discutir aqui, por que você não concorda? Tiveram pessoas dentro do Magalu que não concordaram. Tipo, então, assim, normal, óbvio que foi um número ínfimo, mas existiu, né? Eu lembro que a gente teve essa discussão também. Foi. Eu acho que, assim, discordar faz super parte até para a gente poder conversar com essa pessoa, para que ela entenda nosso ponto de vista, né? E não é também impor o nosso ponto, mas eu acho que abrir o diálogo, ele é super relevante para qualquer tema, principalmente para esse.
e os ataques eram muito, assim, de tudo quanto é nome, de tudo quanto é jeito, enfim. E aí, a minha preocupação também foi chamar o nosso time, a gente tinha pessoas envolvidas que são negras, para que essas pessoas não respondessem, né? Então, além de você ter que tentar não se contaminar, a gente não queria polarizar ao ponto de eu ter que ir lá responder para a pessoa, né? Não era a nossa intenção polarizar mais, era muito mais abrir o canal de diálogo. Então, para mim, foi muito difícil essa questão de ler muitas coisas que eu queria responder lá, mas como não era o intuito, e sentir tanta gente distorcendo, né? Como você falou, jogada de marketing, querem vender mais, coisa de esquerda, quando não foi nada político, né? Assim, nenhuma discussão que a gente teve teve essa vertente aí, né? Então, eu lembro um dia que o time o Fred, se não me engano, me ligou e aí ele falou assim, Du, qual que é o maior... Porque a gente já fazia processo seletivo só para negros desde 2018. Inclusive, a Paulinha é um reflexo desse nosso processo, né? É uma consequência desse nosso processo. E a gente já estava, então, no 3º ano seguido fazendo processo seletivo só para negros. E eu lembro que o Fred me ligou e falou, Du, o que você acha que vai ser o maior ponto? Eu falei, cara, as pessoas vão questionar. E a resposta que você dá é baseada naquela que você falou, Massad, lá no comecinho, que é, a gente tem 10 anos de programa de trainee, 15 anos de programa de trainee, das 10 pessoas que entravam nesses 10 anos, menos de 10% eram negras. A gente só está reparando esse número, ponto. Essa é a lógica de construção, obviamente, do que vocês fizeram, que é uma boa resposta. Mas, mais do que isso, tem todo um processo de conscientização. Agora, tem um ponto aí que eu gostaria de falar, e aí é a minha opinião, tá? Não estou falando em nome do Magalu aqui, pelo amor de Deus. Você me dá uma bronca depois à vontade aí, Massad. Quando a gente lançou numa sexta-feira. Os primeiros blocos, e a gente tinha até um plano, a gente contratou lá o Indica uma Preta para criar alguns influencers, né? A gente ia pagar alguns influencers para comunicar o processo seletivo, né? E aí tinha um plano lá que foi muito engraçado, um plano de comunicação. E no bloco que a gente lançou com uma entrevista exclusiva da Luiz Helena para Exame, né? Quando a gente lançou, os blogs, que obviamente são considerados também blogs de esquerda, viram como uma ação reparação, quebrando tabu, catraca livre, e comentaram. Só que a pauta do Brasil naquele momento, além, obviamente, de Covid, era o incêndio na Amazônia. E aí foi uma tentativa de alguns posicionamentos de direita para buscar uma pauta que eles pudessem atacar e fugir do tema da Amazônia. Então, eles começaram a atacar essa. E, obviamente, a gente estava 1 mês e pouco da eleição, coisa até menos, né, disso. Alguns políticos mais conservadores se utilizaram disso para atrair um posicionamento de pessoas que, obviamente, contribuem para que a hegemonia branca continue existindo da forma que existe. Então, é um ponto meu aqui, tá? De uma conclusão que, de alguma forma, a gente teve. Eu não imaginava que existia lá o chamado gabinete do ódio, eu vi isso de verdade acontecendo, com robôs postando coisas de um processo seletivo, e no final, todos os influencers que existem nesse país tiveram que se comunicar. Então, a gente não pagou nenhum, né? Isso é uma coisa boa até. Tipo assim, eles tiveram que se posicionar e, obviamente, gerou um nível de comunicação. Eu lembro muitas pessoas se comunicando, falando do programa de trainee, e alguns negros escrevendo no comentário, as pessoas falando mal, e alguns negros, obrigado por você estar falando, porque eu nem sabia que ele existia, agora eu sei, eu vou me inscrever. Então, quer ou não, obviamente, existia também esse sentimento. Talvez a polarização ela é um ato de comunicação que é utilizado hoje como estratégia de argumentação, porque ela também dá ibope. E, de alguma forma, a gente acabou, vamos assim dizer, não se aproveitando, mas a gente acabou, sem querer, caindo nesse processo todo de ibope e chegamos num nível histórico aí de inscrição. E isso que você falou do sábado, no domingo, meu pai é juiz, né? Meu pai tá lá num grupo de juízes e ele postou assim, Edu, saia desse programa porque vai dar merda para você. Falou assim para mim, que me ligou e tal. Aí eu falei assim, mas da onde você tá tirando? Não, eu tô num grupo de juízes aqui que eles estão falando a respeito. Aí eu falei assim, pai, tem quantos negros nesse grupo de juízes?
Aí ele falou, nenhum. Eu falei, então começa daí. E olha só, depois disso tudo, hoje meu pai faz parte de uma comissão que lida com a questão de negros dentro dos processos seletivos para juiz no Tribunal de Justiça. Então, isso, de alguma forma, foi uma forma de eu questioná-lo pelo aquilo que... Eu nunca... Eu não sei se já vivenciou essa experiência de, tipo, o dia que você sabe mais que seu pai e você o confronta. Você já vivenciou? Acho que eu sou muito... Não sei porque eu sou novo, ou sei lá porque... com 32 anos, eu me liguei que eu sabia mais de umas coisas que meu pai e comecei a lhe dar uma bronca. Mas isso tudo para dizer que é um processo gigante de aprendizado da sociedade, né? Eu vou puxar aqui a minha apresentação para não perder tanto tempo de vocês, pelo amor de Deus, também não quero falar tanto assim, mas aí a Paulinha já entra. Eu vou mostrar aqui rapidamente como é que a gente construiu isso e qual foi a grande parte de comunicação que a área de Employer Branding da 99 trabalhou. Se você não está me vendo pequenininho aí no slide, você pode me ver maior. A gente tinha um programa que tinha acabado de sair na época como referência, era um programa da Ambev. E a coisa que eu mais gostava do programa da Ambev estava ligado a isso daqui, ó. Como que as pessoas estavam comunicando no LinkedIn. Os próprios negros viraram influencers do programa da Ambev. E eu falei, meu sonho é isso. Eu queria que os próprios, as pessoas divulgassem o próprio programa que elas querem compartilhar. E eu achei muito legal que eles não divulgavam o que pedia, eles divulgavam o que não pedia, entendeu? Então, assim, tipo, aqui fala, ó, são concedidos bolsa auxílio, mas não precisa de conhecimento técnico de inglês, pré-requisito é estar no penúltimo ano. Ou seja, a maioria deles falavam que não precisava. Ó, não exige conhecimento, não é necessário, não é pré-requisito ter conhecimento da língua inglesa. Isso foi uma sacada muito legal que a própria comunidade se utilizou para divulgar processos de ações afirmativas. Quando a gente deixa de fazer isso, porque às vezes a maioria das empresas tem medo, foi uma estratégia, na verdade, que a gente usou de saber que a gente ia ter muito mais divulgadores daquela ação do que a gente até mesmo previa, né? Aqui foi um processo de comunicação que a gente foi trabalhar as imagens, né? Como que a gente queria divulgar esse processo, aí a gente teve todo um processo de cocriação, e é muito importante comentar, né, Massad, que quem cocriou esse programa com a gente foram os negros do Magalu. Então, tem frases do processo, tem aqui uma muito legal, quer ver? Deixa eu ver se a gente consegue aqui, ó, sua negritude pode inspirar a vida de milhões de pessoas. Quem criou a frase que foi final foi um negro do Magalu. Então, a gente tinha diversas frases e a gente foi votando naquelas que mais fazia sentido. Foi um processo totalmente de cocriação da comunicação. A gente não fez isso só como 99, a área de Employer Branding, a gente fez isso com o Magalu, com os negros do Magalu, com os negros da 99. Foi uma experiência muito legal. Aqui, quando a gente foi para o estúdio fazer as fotos, né? Então, a gente tinha um entendimento de qual é o tipo de foto que a gente faz, como que a gente faz, como que a gente usava o cabelo. Uma coisa super importante de comentar aqui, essas eram as fotos finalistas, né, que a gente escolheu. A maquiadora era uma mulher negra que, tipo, maquiava as principais mulheres negras do Brasil. O iluminador era negro, o designer era... Todas as pessoas que construíram o projeto eram negros. E isso, obviamente, faz uma diferença gigante na hora de você olhar para a cor para a luz do estúdio, para a questão do cabelo. Tudo isso foi percebido de alguma forma pelas pessoas que fizeram parte do processo. Aqui tem um outro exemplo, só para vocês terem uma ideia, de quantas pessoas, de como que a gente construiu a comunicação, quais foram as peças. Estou mostrando mega backstage aqui, né, Massad, né, Paulinha? Tipo, de como foi feito. Aí, quais eram as 4 frases finais assim que a gente tinha ali como um posicionamento. Aí depois a gente foi escolhendo, no final a gente decidiu usar a cor azul do Magalu para chamar a atenção de Magalu. Depois a gente teve a escolha das peças, arte final. E uma coisa que foi super legal também aqui, a gente ouviu 4 grandes agências de fomento à igualdade racial. O IDBR, que sempre está com a gente, e teve um papel importantíssimo de fazer um trabalho com a liderança, né? Antes desses jovens chegar da fase final, a gente conseguiu reunir todo o DBR junto com a Luana para dar um treinamento. As mulheres do Brasil, as mulheres que representam as mulheres negras do grupo Mulheres do Brasil, também decidiram, falaram o que elas acharam.
que elas achavam, o Empodera também estava com a gente, a Zumbi dos Palmares também estava com a gente, o Indique uma Preta. Aqui é um negócio muito interessante, ó, conforme a luz do estúdio, a gente pode clarear ou escurecer a pele de uma pessoa. Então, vocês sabem disso. A gente teve um cuidado de mandar para a pessoa a paleta de cores da qual ela se mais identificava e ela apontava qual era que ela mais se identificava e a gente foi usar a cor que ela mais se identificava na paleta de cores. Óbvio que para cada monitor isso faz uma diferença. Aqui eu não quero falar mal desse processo, mas aqui tem um exemplo de um programa que foi feito, recortado aqui para pessoas negras. Olha como recortaram o cabelo do menino, né? E olha como a gente recortou aqui. É uma pequena diferença, mas nos olhos das pessoas negras faz uma diferença gigante. E isso mostra carinho, atenção, cuidado. O employer branding, ele passa a deixar de ser uma empresa familiar, né, que você conhece, que tem uma familiaridade, passa a ser uma empresa desejada pelos cuidados que você tem. E esse é um exemplo aqui de cuidado que a gente tem quando você entende aqui qual que é. Só que isso foi um aprendizado muito grande na Nine. Olha só que doido. A gente tinha a home da Nine, ela por 5 dias ela foi assim, ó. Tá vendo? Ó, tava aqui, você entrava lá no mobile e tinha isso daqui. Não parecia que uma pessoa branca estava dando ordens para a pessoa negra? Isso é viés inconsciente puro. No 5º dia, a gente pegou o designer, refez tudo e a gente transformou numa pessoa negra sendo empoderada a fazer uma apresentação para pessoas negras. Hoje a home da Nine é assim. Então, isso, no olho do branco, na pessoa branca, não é tão percebido. No olho da pessoa negra é muito percebido. São esses mini cuidados que fazem uma grande diferença lá na frente. Aqui depois teve todas as estratégias, toda a parte de cuidado mesmo que a gente teve, das peças ficarem únicas e tal. A gente tinha um cuidado muito grande também de não trazer apenas as pessoas pardas para representarem o programa. Que isso, numa empresa que é liderada por brancos, existe uma insinuação de que nós estamos embranquecendo a cor do negro para que ele se torne mais aceito. Então, a gente trouxe aí as pessoas pretas para o programa como protagonistas. No final, a peça que foi a peça mais divulgada foi a peça da Raya aqui, que de alguma forma representava o que a gente queria contar lá. E aqui tem todas as escolhas de peça. Estou mostrando aqui, essa foi a escolha final. Sua negritude pode ajudar a digitalizar o Brasil. Ou seja, a gente falava sobre a questão da negritude e, ao mesmo tempo, falava da missão do Magalu, que é digitalizar o Brasil. Então, muito orgulhoso de ter feito esse projeto. Foi um estudo maravilhoso. E vou falar, tá? O Massad que cobrou a gente para fazer o negócio mais legal do mundo. Não foi só a gente que estava lá. As primeiras peças não condiziam com o que a gente fazia. E se você quiser responder aí para o seu diretor, para o seu gerente, tem 300 trainees no mercado, 99% recrutam pessoas brancas. Ó. Aí, o ano passado, a gente fez esse exemplo aqui. O ano passado chegou a 99% de branco. Tem muito trabalho para ser feito ainda. Muito trabalho. O Magalu, ele fez esse projeto cortando mato alto. Ainda não é paisagismo isso, numa metáfora. É só mato alto ainda. Então, você que está nos assistindo aqui, tem 105 pessoas nos assistindo. Muito obrigado aí por todo mundo que nos vê. Você que está nos assistindo, saiba que ainda tem muito trabalho que precisa ser feito diretamente em cada uma das empresas que estão aí, para a gente conseguir, de alguma forma, reduzir a forma como essas fotos acontecem, a forma como a gente se posiciona dentro desses olhares, onde aqui representa a minoria da sociedade, que é menos de 45% da população brasileira, e mostra, obviamente, que quem pode, essas fotos, elas mostram que quem pode chegar lá é branco. E eu acho que não é por aí que a gente constrói um Brasil cada vez mais justo, um Brasil cada vez com mais oportunidades iguais para todos. Acho que era isso minha apresentação. Massad, você quer fazer alguma ponderação antes da Paulinha? Eu acho que rapidamente, assim, o processo, ele realmente foi muito enriquecedor. Eu acho que, falando aqui para as pessoas que estão pensando em fazer, a gente realmente, como o Du demonstrou, a gente mergulhou para entender realmente a realidade, para fazer algo. Eu cobrava muito todo mundo, né, mesmo, verdade, para a gente fazer algo com muito carinho, muita qualidade. E eu acho que no processo você acaba aprendendo muito sobre, de novo, uma realidade
que a gente desconhece. Eu lembro que, para mim, também a etapa de conversar com as consultorias, ela me trouxe uma visão de mundo de que, em maior ou menor nível, todos somos preconceituosos, né? Quando o Du fala assim, quantos juízes tem branco, né? E você vai em qualquer lugar hoje, você vê uma maioria branca e você acha aquilo natural, a gente já meio se anestesiou com uma realidade que não deveria ser assim. Então, para a gente foi uma reflexão muito grande. Mas além do social, Paulo, eu queria também deixar a reflexão para a contribuição que esse grupo tem feito no Magazine. A gente tem 19 trainees hoje, começaram em janeiro, estão sendo disputados aí a tapa quase pelas áreas para que esses trainees estejam com eles. A gente faz um processo todo de job rotation, mas pela contribuição que hoje eles têm dado, que é muito diferente, de novo, dos outros profissionais. Então, eles passaram por lojas que estavam podendo abrir, obviamente, mas a visão deles de comportamento do consumidor, como é que o consumidor enxerga a loja, o site. Se o nosso público, como qualquer empresa brasileira, ou a grande maioria, é formado de negros, como é que eu tenho dentro do meu quadro algo que não representa isso? E o que mais a gente fala hoje nas empresas é entender comportamento de consumidor. Por que você vai para esse banco? Por que você compra no Magazine e não compra na outra? Por que você come um hambúrguer nesse daqui e não come no outro? Enfim, então, esse time aí tem um ganho gigantesco para a gente como organização, como negócio também. Então, não na questão, né, de marketing, como falaram, mas de ajudar a gente a pensar melhor, a inovar, a trazer novas ideias, ver coisas que a gente não tem visto. Então, eles estão voando dentro do Magazine e mostrando para a gente o quanto que se perde quando você não tem ações nesse sentido e tem grupos muito homogêneos. O que a gente sabe que acontece dentro das organizações, que é você trazer alguém igual a você, seu amigo, que trabalhou com você, enfim, e aí fica lá um grupo míope, né? Então, esse aspecto da diversidade, ele precisa ser reforçado e a gente comprova com os projetos que eles têm trabalhado. Eles têm trabalhado agora, por exemplo, um projeto que é a Loja do Futuro, que a gente está repaginando a loja, e eles vão apresentar para o Fred na terça-feira de manhã. Eles vão dar o feedback do projeto que o Fred está liderando, porque a gente entende que eles vão ter uma visão, e eles já mostraram para a gente já viu, diferente de qualquer outro profissional que colocasse lá. Então, também tem esse aspecto que eu acho que vale discutir internamente. Paulinha, você consegue mostrar para a gente quem foram os recrutados finais, para a gente ter uma noção de quem entrou dentre esses profissionais finais? E depois eu vou chamar aqui a Simone para fazer uma pergunta aqui para o Massad. Vocês estão vendo minha tela? Então. Sim, perfeitamente, querida. Beleza. Bom, então, entrando até um pouco na fala que o Massad trouxe no comecinho da live, de que o grupo de trainees que foi contratado veio altamente qualificado, justamente para acabar com aquela balela de que pessoas negras não são qualificadas, de que pessoas negras não possuem, né, a qualificação para preencherem as vagas do mercado. Pois bem, desse grupo de ação afirmativa, sem a gente fazer nenhum filtro relacionado a esses que estão aqui na tela, esses não foram filtros aplicados no programa, foram realmente só os resultados finais a partir da seleção. 58% dos trainees tinham inglês avançado ou fluente, mais de 84% possuíam algum nível de inglês, né, a partir do básico, 53% possuíam algum nível em outra língua além do inglês, 21% fizeram pelo menos algum intercâmbio, 79% estudaram em universidades públicas, 89% já possuíam experiência profissional além do estágio e 47% possuíam experiência extracurricular, como iniciação científica, voluntariado e afins. Então, aquela história de, a gente não contrata pessoas negras, a gente ainda não consegue fazer a diversidade porque a gente não consegue baixar nossa régua de avaliação, ou porque a gente não nivela por baixo, como foram frases que apareceram aí, aqui está um recorte que vai justamente ao contrário, no sentido contrário de tudo isso que o mercado traz como justificativa para não ter a diversidade dentro da sua empresa. A gente sabe que para vagas operacionais é muito mais fácil ter a diversidade,
mas quando a gente fala de vagas que já estão em nível ou de desenvolvimento para liderança ou na própria liderança, que aí entram alguns outros filtros, né, que entra inglês, entram línguas, entra faculdade, pós-graduação, essas coisas, a gente tende a achar que pessoas negras não existem em quantidade suficiente para ocupar esses cargos. E, na verdade, não. Elas existem sim, e elas passam nos processos seletivos. Por que será que esse monte de gente que passou aqui no programa do trainee do Magalu não estava conseguindo passar nos 30 programas de trainee que se inscreveram? Por que essas pessoas, com esse tanto de qualificação e de habilidades que elas possuem, elas são ainda 5, 10% dos outros programas de trainee? Então, a gente tem o costume de achar... Eu não quero falar, Paulinha, desculpa te cortar, mas eu não quero também dizer que é uma grande verdade, mas quando você pega a média dos aprovados no programa de trainee no Brasil, esses números estão acima da média, tá? Esses números estão bem acima da média. Então, só para também ter um recorte aí, isso que a gente não pediu inglês, né? A gente não pediu língua, não tinha um teste de inglês para passar. Isso aí foi só quando a gente olhou os 19 que passaram, a gente perguntou, quem são vocês? E a gente teve esse recorte aí, só um exemplo. Exato, e a gente tem um costume de achar que o preconceito ele só acontece quando ele é escancarado, quando todo mundo percebe que existe um preconceito. O preconceito ele também existe na forma velada e na forma inconsciente, que é quando a gente nem sabe que a gente está ali tendo uma fala preconceituosa, um comportamento ou um pensamento preconceituoso. Então, hoje, os processos seletivos no Brasil, eles cortam as pessoas negras por conta desse preconceito, que muitas vezes ou é velado ou é inconsciente. Então, o Du fez até uma pesquisa agora um pouquinho, perguntando sobre quais empresas aqui presentes nessa reunião entendiam que sua liderança estava preparada para contratar profissionais negros, né, profissionais diversos e tudo mais, e boa parte aqui respondeu que não. Acho que muito dessa falta de preparo para receber profissionais diversos e para selecionar com a diversidade vem dessa questão inconsciente, de não saber que está sendo preconceituoso em algum filtro que é colocado. Por exemplo, o filtro de inglês, que é um filtro excludente hoje, só 5% da população brasileira fala inglês, quando a gente faz esse recorte em cima de grupos de vulnerabilidade social, a porcentagem é ainda menor, e aí colocar isso num processo seletivo aumenta uma desigualdade social. Exigir... Deixa eu só comentar aqui, ó, vou refrisar o que a Paulinha falou. Se você coloca inglês no seu processo seletivo hoje, você está fazendo com que apenas 5% da população brasileira participe. Agora, vai lá na tua escola de inglês e lembra quantos negros estavam na sua sala. E se tivesse 1 ou 2 negros numa sala de inglês, onde só tem branco, pensa... Se coloca no lugar dele, obviamente a gente nunca vai sentir, né? Nós como branco nunca vamos sentir, nunca vamos saber de fato o que é. Mas pensa essa pessoa levantando a mão e mostrando que ela tem dúvida. Se ela não vai... Ou seja, é natural que um negro dentro de uma escola de brancos, ele aprendeu menos. Então, até mesmo os negros que respondem pelos 5% da população brasileira que falam inglês, falam menos, por sua maioria, do que a grande maioria que aprendeu como branco. Então, assim, colocar inglês em processo seletivo é a forma mais discriminatória que existe. A gente teve uma noção de que o maior fomentador como ferramenta de racismo no país é o processo seletivo. A gente tem uma noção muito clara disso. Eu acho que aí tem aí a Paulinha falando, é um exemplo muito claro disso. Né? Tem gente me perguntando se eu estou vendo os comentários, eu estou sim. Aqui para mim, estou vendo todos os comentários, a gente vai responder. Paulinha, eu te interrompi, você quer fechar, amor? Imagina, Du. Não, eu acho que essa conclusão sua foi perfeita, né? A gente fazer o exercício do pescoço em todos os espaços que a gente frequenta é muito importante. Que é justamente uma comparação que eu tenho muito clara na minha vida. Quando eu era manicure, quando eu trabalhava em empresas pequenas, ainda aqui dentro da quebrada onde eu moro, onde eu nasci, eu via muita representatividade de pessoas negras. Quando eu comecei a sair desses espaços, ir para a universidade, ir trabalhar dentro de multinacional, essas pessoas começaram a desaparecer do meu convívio. Hoje, na Nine eu ainda tenho esse espaço onde eu tenho muitas pessoas iguais a mim, participando e tomando decisões junto com a gente,
Mas, por exemplo, hoje eu estou fazendo uma faculdade elitista e eu sou a única pessoa negra na sala. Então, na sala de 30 pessoas. Então, acho que a gente fazer o exercício do pescoço e ver quantas pessoas estão frequentando, quantas pessoas negras, enfim, de outros grupos de diversidade estão frequentando os mesmos espaços que a gente, é muito importante para a gente refletir se o filtro de uma faculdade elitista, de um curso XPTO, de um curso de inglês, enfim, colocado num processo seletivo, quem são as pessoas que isso vai acabar filtrando, que esse requisito vai acabar filtrando. Basta fazer o exercício do pescoço para a gente ter essa resposta. Show. Simone, você quer fazer uma pergunta? Por favor, minha querida. Obrigado. Fica para o Massad. Fica à vontade. Eu queria. Tudo bem, gente? Obrigada aí pela oportunidade. Adorei escutar os bastidores. É incrível o trabalho que vocês fizeram. Parabéns. Eu queria reforçar, entender um pouquinho melhor as iniciativas, Massad, que vocês usaram dentro da Magalu para trazer esses líderes e essas pessoas a bordo, né, do conceito de equidade. Por quê? Porque não só para eliminar essa barreira na hora da entrada, durante o processo seletivo, toda essa preparação aí que vocês fizeram, mas como você falou, agora essas 19 pessoas estão aí e vocês querem mais é que elas cresçam e tragam todas as contribuições que elas podem. Então, eu ainda vejo isso, né? Até a gente viu pelo resultado da pesquisa, é uma grande barreira, né? Até porque, enfim, nós não temos essa experiência. Então, eu queria escutar um pouquinho como é que foi essa trajetória, né? Não só os grandes líderes, eu sei que embarcaram muito rapidamente, mas como é que você trouxe isso para o todo, para que no dia a dia essas pessoas realmente se sintam capazes de poder explorar todo o seu potencial dentro da Magalu? Obrigada. Imagina, legal, obrigado, Simone. A gente teve conversas e aí a gente tem o benefício de ter uma cultura muito aberta, né? Então, eu lembro que quando a gente fez a primeira reunião para apresentar para o grupo de líderes sêniores da empresa, é um grupo de mais ou menos umas 100 pessoas, um levantou a mão lá, e aí essa reunião é com o Fred, né? E levantou a mão e falou, eu não concordo, eu acho que se a gente faz isso, a gente está testando que os negros são incompetentes. E aí parou a reunião, mas era tudo que a gente queria, na verdade, sabe? Assim, era exatamente a pergunta que a gente tinha que responder. Por que que eu tenho que fazer? Porque o grande argumento que vocês vão escutar é esse. Se você está me dizendo que o negro é tão competente quanto o branco, se você fizer um programa aberto, eles entram, né? Aí você fala, não, mas olha, eu tenho um histórico aqui, eles não entram. Ah, mas eles não entram, então tem alguma coisa errada. Ah, não tem vontade suficiente, não tem as habilidades. Então, essa discussão, ela precisa acontecer dentro, ela precisa acontecer, assim, no D0. E aí dá a oportunidade da gente começar a conversar sobre essas questões. Ó, eles se inscreveram em 30, não passaram em nenhum. Você se inscreveria no 31º? Não. Vamos conversar agora um pouco do background dessas pessoas. Né? E aí a gente passava até aquele vídeo que ficou muito famoso, que acho que a IDBR fez uma versão, que é das pessoas começando numa linha inicial e falando, bom, você recebia mesada? Você estudou inglês numa escola particular? Então, você começa a ver que a gente não saiu do mesmo lugar e as pessoas começam a entender. E o terceiro ponto era realmente essa diversidade de conhecimento que poderia ser trazido quando você faz essa abertura. Mas essas discussões elas foram muito ricas para a gente internamente, né? Assim, de poder explicar, poder falar os porquês. O porquê é muito importante, né? Para as pessoas entenderem que não era por marketing, não era porque a gente queria ser, né, como chamavam a gente lá, né, do lacrador. A gente queria realmente porque a gente acreditava. Então, foi essa sensibilização que a gente fez. A gente trouxe os parceiros para falar um pouco do racismo estrutural, para falar, por exemplo, todo mundo que participou das entrevistas. A gente falou muito das expressões racistas que acontecem hoje, né? Então, inclusive, se eu sou uma pessoa que escuta alguém falar uma expressão, eu devo intervir. Essa também é uma mudança muito forte na cultura da empresa, né? Então, ou se eu sou passivo em relação ao que está acontecendo, eu também sou conivente de alguma maneira. Isso tudo não é bom senso, sabe? Isso tudo não é claro para as pessoas. Então, a gente teve muita discussão com quem levantava a mão e falava eu sou contra. Ou se não, vão falar para você, tá, mas e a pessoa da comunidade que é branca? Coitada, ela não vai ter a chance.
E a gente sabe, né, a gente está aqui com especialistas de recrutamento de seleção, que o que acontece hoje é comprovado com pesquisa. Se eu coloco um branco e um negro da comunidade com a mesma base, as mesmas habilidades, a tendência das pessoas escolherem a pessoa branca, ela é maior. Então, assim, tapar o sol com a peneira, né? Então, a gente traz essas discussões. Eu acho que esse fato, quando uma das consultorias falou para a gente, vocês todos são preconceituosos, todos têm um preconceito mínimo, grande, não sei o quê. Eu ficava, nossa, mas será? Porque, pô, eu trabalho há tanto tempo, né? Eu leio tanto, tal. Mas eu realmente olhava, como a Paula falou, olhava os lugares, vou aqui no restaurante, pô, não tem negros, é normal, assim. Então, por que eu não me incomodo com essa situação? Então, você vai percebendo que sim, eu tenho também, porque eu tive uma outra trajetória de carreira, eu tive menos dificuldade, enfim. Então, para a gente foi muito, muito legal abrir essa discussão, mas também dar a possibilidade das pessoas levantarem e falarem, eu sou contra, eu não concordo, e abrir o diálogo para a gente conversa. Essa pessoa que levantou a mão foi a que mais se engajou depois. Queria fazer todas as entrevistas, porque mudou a cabeça. Inclusive, é um americano que trabalha com a gente, que está aqui no Brasil há muito tempo, e depois ele virou embaixador do programa. Assim. Então, eu acho que a ideia é, de novo, não gerar esses conflitos internos também, não polarizar, abrir para discussão, sabe? Então, e mostrar todo esse aprendizado que, para mim, não era claro antes. Nossa, obrigada. Muito, muito bom. É uma trajetória, como você falou, né, que todos temos que passar e espero a gente poder também contar com vocês aí ao longo desse processo, tá? Com todos Claro, vocês. obrigado você. A 99 também, que é a nossa parceira aí. Obrigado, Si, obrigado de coração pela oportunidade. Eu acho que o que o Massad está falando é a discussão sobre o racismo estrutural que precisa ser feita dentro da sua organização. Então, assim, tem muita pergunta aqui, a gente pode, se vocês conseguirem, eu consigo me estender um pouquinho, o Massad vai até onde o máximo que ele puder também, mas tem muita pergunta aqui que é focada em como eu faço com o idioma, quais foram os testes e tal. Gente, essas perguntas, elas vêm depois de você discutir sobre racismo estrutural entre a liderança da sua organização. Ponto. Tipo assim, não tem como não discutir sobre racismo estrutural, não tem como discutir sobre diretores que vão, de alguma forma, pensar aquilo que um dos diretores comentou. Isso é natural, isso vai acontecer. A sociedade ela foi construída para pensar do jeito que a gente pensa hoje. E essa é uma estratégia de mais de 500 anos. Não é com um papo que a gente vai conseguir arrumar. Então, reparar, né, socialmente. Então, eu acho que esse é um ponto. Primeira coisa que a gente precisa fazer é discutir entre a liderança. E aí, vou fazer minha propaganda aqui. A melhor agência de fomento à igualdade racial no Brasil que existe chama-se IDBR, é o Instituto de Igualdade Racial no Brasil. Eu mandei mensagem aí para vocês participarem. Se vocês quiserem, me dê du@999jobs.com, manda um e-mailzinho lá que eu coloco em contato vocês. Melhor e maior agência que tem para discutir isso entre as lideranças. A 99 faz um processo seletivo. A gente não está ainda, não está e não vai estar nesse trabalho que o IDBR faz assim. O DBR é a McKinsey dos negros. É um negócio maravilhoso. Vocês vão gostar muito do trabalho deles lá. Massad, Paulinha, vocês podem ficar com a gente mais um pouquinho? Podemos sim. Tá, ó, até o máximo que vocês puderem, tá? Eu rodei uma pesquisa aqui que eu achei interessante. Você acredita que a sua empresa tem líderes preparados para fazer um processo seletivo inclusivo? Sim, 31%. Não, 59%. E esse sim a gente sabe que é um dos maiores pontos de atenção. O RH que nos ouve aqui, ele, na maioria das vezes, tem esse papel. Mas quando a gente chama para os executivos, os tomadores de decisão na altíssima liderança, no conselho, é um grande desafio. E aí já vou embalar numa pergunta. Uma das primeiras perguntas que a gente recebeu aqui. Como é que foi discutido isso no conselho, Massad? A gente fez exatamente essa pergunta, né, Du? Assim, se a gente tinha... se o ponto da gente não ter negros na liderança era porque internamente eu tinha gestores não preparados para fazer um processo seletivo mais inclusivo. E a resposta foi sim. Nós não tínhamos líderes preparados exatamente porque faltava muito essa sensibilização. O que acontece, para mim, de novo, eu trabalhei, e eu concordo super com você, a DBR era parceira minha no Gympass também, né, a última empresa que eu estava. Essa sensibilização ela é muito importante, né? Assim, a gente pode falar 500 vezes dentro da organização como RH, precisamos ser inclusivos, precisamos ser diversos,
na hora, e tem muito do viés inconsciente que vocês também comentaram, né? Ninguém vai falar que é preconceituoso na hora de contratar, mas na hora de fazer as perguntas, o que o gestor busca? As habilidades que ele tem, as experiências que ele teve, do tipo de empresa que ele teve, do tipo de escolaridade que ele teve. Agora não é tão explícito, né? Ninguém vai falar, não, eu só quero gente da FGV, só quero gente de X, Y, Z. Mas na hora de fazer, né, aí a investigação, essa análise, ele vai lá buscar quais grupos sociais você frequentou, que tipo de conhecimento você faz, que tipo de livro você lê, e você vai tentando fazer um match. Opa, peraí, o Du aqui tem um gosto aqui muito parecido comigo. Já a Paula não, porque ela teve outra vivência. Então, há uma tendência de eu procurar contratar o Du. Ah, isso é preconceito ou não é? É preconceito. Então, a gente coloca, às vezes, só, não, mas cor da pele eu nem olho. Né? A gente escutava isso, mas nem olho cor da pele na hora de contratar. Todos somos iguais. Exatamente. Pode tirar lá o currículo às cegas e não sei o quê. No fundo, o tipo de investigação que você faz, o tipo de pergunta que você faz, exclui. Né? Existe essa tendência. A gente sabe, tem estudo científico, né, que a Harvard publica toda hora, que é 5 segundos. Eu te olho e já faço um julgamento sobre você e acabou. Né? Então, os líderes não estão preparados para isso. Então, eu acho que o programa, como a gente fez, os forçou a conhecer uma outra realidade. Porque todos eles eram de um background diferente e traziam experiências diferentes. Então, não adiantava ele procurar lá a pessoa parecida com ele. Não tinha essa opção. Então, eu acho que, às vezes, esse forçar intencionalmente vai abrir a possibilidade dele conhecer outras realidades. Que ele cresceu a carreira dele toda até virar gerente contratando os iguais. E ele foi bem sucedido. Afinal, ele não chegaria numa posição de liderança se não fosse bem sucedido. Então, há um reforço interno. O que eu estou fazendo é falar para ele, você está fazendo errado desde que você entrou na empresa. Então, é uma desconstrução grande, né, que a gente tem que fazer como gestores. Então, por isso que essa sensibilização e essa empatia também, o cuidado que eu sempre falo, se eu entrar no embate, muitas vezes eu escutava lá dentro, vocês estão virando ativistas. Vocês devem escutar isso. Não, agora o Massad é ativista. Só fala disso, só quer ler sobre isso, né? Mas, gente, não é ativismo, assim, a gente tem... E aí eu tomava o feedback e começava a me policiar. Eu quero abrir diálogo de conversa. Eu não quero te convencer da minha opinião, eu não quero te falar que esse é o único caminho, mas eu queria que você escutasse uma outra perspectiva. Então, eu acho que toda essa discussão é muito válida e pode parecer que é exagerado, né? Algumas falam mimimi, não sei o quê. Não, a gente precisa ter essa conversa, urgente. Ô, extremista, né? Desculpa, você está sendo extremista. Essa Exatamente. é ótima. E, ô, Massad, uma coisa que você disse que é muito importante, o primeiro passo, quando a gente está se entendendo como uma pessoa preconceituosa, é a negação. Né? Esse entendimento do preconceito inconsciente é muito difícil. E o primeiro passo é a negação. Muitas pessoas negam porque não conseguem realmente enxergar onde que elas estão sendo preconceituosas. Então, esse preconceito inconsciente, ele é muito mais além daquilo que a gente está vendo explicitamente, muito mais além. Até do que a gente vê sobre o que os outros expressam e também sobre o que a gente vê dos nossos próprios pensamentos, dos nossos próprios conceitos. Isso aí que a Paulinha falou é expresso por esse livro aqui, da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, Episódio de Racismo Cotidiano. E a Grada definiu como processo de educação antirracista a negação, a vergonha, a culpa, a aceitação e a reparação. Tanto é que a área aqui na 99 que cuida de diversidade e inclusão chama-se reparação social. Então, o processo de negação e vergonha, ele acontece na maioria dos executivos. Isso é um filtro, é como se fosse um funil. E qual fase você está? Qual fase da fila do pão aí que você está como pessoa? Eu acho que vale a pena a gente pensar a respeito e entender que para cada olhar existe um trabalho que precisa ser feito. A gente só precisa começar. Ô Massad, tem muita pergunta aqui falando sobre o desenvolvimento, ou seja, o que a gente vai fazer com essas pessoas assim que elas entraram. E uma dica que eu dou para todos vocês que estão no começo e de tudo que a gente tem estudado é: não dá para não ter uma meta. Então, assim, a gente colocou 19 pessoas no trainee do Magalu, eu não estou falando pelo Magalu, estou dando um exemplo aqui do que vocês têm que fazer na empresa de vocês. Até 2025, 30% da liderança precisa ser negra. Tem que ter a meta. Não interessa qual vai ser o número, se é mais ou muito, baseado no que eu acabei de falar, um exemplo,
vocês precisam ter uma meta. Mas, Massad, olha aqui, ó, quais são os próximos passos na política de equidade para pessoas que entraram? Qual o perfil geral dos candidatos que foram selecionados? Porque como funciona o plano de investimento de carreira? Como foi elaborado o programa de desenvolvimento no idioma? O que a Magalu está fazendo com as áreas que receberam esses trainees para facilitar a inclusão? Quais os próximos passos para que o Magalu tenha lideranças negras na mesma quantidade de brancas? Ou seja, todas essas perguntas reorganizadas para que a gente possa responder uma vez só. Tá, vou tentar ser rápido aqui. A gente está com meta, sim, desde o começo do ano. Já era um processo, como eu falei para vocês, né? O programa de trainee não era algo isolado, né, da nossa estratégia e no que a gente acredita. Então, hoje a gente tem meta para negros na liderança, e aí eu tenho um percentual de contratação, ou seja, eu estou falando que pelo menos ali metade das contratações que eu for fazer de posições de liderança ou promoções internas vão ser negros. Isso está na minha meta, está na meta do Fred, está na meta corporativa da organização, e eu acabei de reportar hoje isso de manhã. Então, a cada 15 dias eu reporto como é que está sendo isso, porque senão realmente não muda o ponteiro. E aí, a parte de desenvolvimento dos trainees, a gente tem feito o próprio empoderamento, a gente tem feito um processo também de autoconhecimento muito forte para que eles também entendam um pouco de todo esse histórico, né? O que vai ajudá-los nesse momento de carreira, né? De aceleração de carreira, e o que pode impedir, que aí todos temos. A gente tem feito mentoria reversa, então eles vão ser os mentores de gestores internos do Magalu, porque a gente acredita muito nisso, nessa troca, né? Então eles vão ter mentores que passam por um processo de formação de mentoria e passam pela sensibilização da questão racial, mas eles também vão ensinar para as outras pessoas. A parte de idiomas, por exemplo, a gente deixou aberto para eles escolherem o idioma que eles quiseram, tem gente fazendo mandarim, tem gente fazendo italiano, enfim, até porque a gente estimula muito o protagonismo, e a gente também tem feito todo a parte de ensinamento de qualquer habilidade técnica que eles careçam para estar na área que eles vão escolher depois. Que para a gente isso é o mais fácil, né? Assim, também eu acho que é algo que as organizações vêm falando, mas que no fim é tudo muito fácil de ensinar. Então, quem for para logística, a gente vai ter um banho de loja de logística, quem for para e-com vai aprender de e-com, enfim. Então, mas o principal para eles é dar esse respaldo, dar esses encontros. A gente tem encontros a cada 15 dias com eles para entenderem como é que está, para que eles também nos reportem como é que essa sensibilização das áreas que eles que estão recebendo eles está. E a gente não tem tido nenhuma reclamação, muito pelo contrário, o Magazine tem uma cultura de humildade para aprender, então todos eles estão sendo muito bem recebidos e estão conseguindo desempenhar bem o trabalho, inclusive dando contribuições aí além do que a gente imaginava. Então, o principal é esse para a gente, tá? É que eles continuem a fazer também essa sensibilização com outros gestores, mas, ao mesmo tempo, a preocupação que eu tinha muito forte, assim, não carreguem também o mundo nas costas, né? Eles foram muito chamados para fazer live, e eu falei, olha, vocês façam se vocês quiserem, não tem problema nenhum, mas não sintam uma responsabilidade de que vocês vão ter que mudar o mundo, porque são jovens e que estão super felizes lá e que também tem que aproveitar, sabe? Eles têm que curtir esse momento que eles estão vivendo como profissional. Então, a gente faz muito esse papo com eles, informal, eu estou falando com eles constantemente, enfim. Mas o principal é isso, assim, é também ver o que é não tradicional, o que faz sentido realmente para eles como habilidade, enfim. A gente tem falado muito, por exemplo, de conhecimento de plataforma, né? Então, eles vão ter ações para conhecer o que é a plataforma de comércio eletrônico, de logística, de loja, de varejo, enfim. Então, isso faz sentido, eles vão ter. Acho que eu consegui dar uma resumida aí do... Não, perfeito. Tem essa questão aí que você está falando sobre, tipo, eles se sentirem com peso nas costas de fazer live e tirar esse peso, né? Existe muito tokenismo, né? Quando você pega lá uma empresa que só tem branco, quando foi selecionado um negro, esse negro é usado como exemplo de que a empresa está em caminho de diversidade e às vezes tem um, né? E ele nem quer falar a respeito disso. Não é de obrigação de uma pessoa negra falar a respeito de diversidade e inclusão. E a maioria das empresas, elas confundem isso. Se a pessoa não entender que aquela é a função dela, né? Isso daí é um exemplo.
Então, às vezes, vocês recrutaram um profissional para trabalhar com tecnologia e ele não tem intenção de ser um profissional de diversidade a ponto de falar a respeito. Ele pode ter grupos ali de tecnologias que são de profissionais negros, mas não necessariamente ele sente que ele precisa ter essa voz. Então, é um cuidado aí para as organizações para não trabalhar o que é chamado de tokenismo, né? Você usa o negro ali como um token para dar visibilidade para a sua organização daquilo que ela está fazendo. Paulinha, tem uma pergunta super difícil aqui, que eu acho que foi um dos nossos maiores desafios no processo seletivo, que eu queria que você me ajudasse a responder. Vocês trabalharam com a autodeclaração? É um desafio recorrente nas ações afirmativas que pessoas brancas se autodeclarem negras? Houve algo nesse sentido? Como foi feita a seleção das pessoas pretas, pensando que muitas pessoas se autodeclaram pretas e realmente não são, como em concursos públicos, vestibulares ou universidades públicas? São duas perguntas dentro do mesmo contexto. Bom, primeiro que o trainee do Magalu considerou muito a questão de pessoas pretas, né? Primeiro que, contextualizando, dentro do grupo de negros, a gente tem os pretos e os pardos. E o Magalu considerou muito a questão de pessoas pretas, porque são as pessoas que sofrem maior preconceito. As pessoas pardas, elas se aproximam um pouco mais dos fenótipos das pessoas brancas. Então, elas têm um tom de pele mais claro, às vezes têm um cabelo menos crespo, e assim por diante. Elas são mais aceitas na sociedade e sofrem menos preconceito. Então, o programa do Magalu teve um número bem alto de contratação de pessoas pretas, justamente por conta disso, né? As pessoas pretas são as pessoas que sofrem mais preconceito na sociedade e no mercado de trabalho. E aí a gente trabalhou com a autodeclaração das pessoas, a gente conseguiu identificar todas elas também através das etapas do processo seletivo. A gente conversou com pessoas que não eram lidas socialmente como pessoas negras para entender como elas se declaravam e por que elas se declaravam, e a partir disso a gente levou para as dinâmicas de grupo, para os painéis, para o Magalu realmente conhecer as pessoas que foram aprovadas nessas etapas iniciais. Mas, basicamente, a gente considerou a declaração dessa pessoa e aquelas pessoas que não são lidas socialmente como pessoas negras, a gente conversou com elas para entender o contexto familiar, o porquê que elas entendem que elas são pessoas negras, para a gente também levar isso em conta na avaliação do processo seletivo. Muito bom. A gente tinha aqui na nossa live a presença da doutora Benilda, é uma das maiores especialistas em igualdade racial no país. Foi uma honra tê-la aqui. E depois, inclusive, a gente vai lançar um curso via Nine só por conta do nosso papel, vamos assim dizer, como empresa de recrutamento e conversando com pessoas de recrutamento. A gente vai lançar um curso com ela sobre igualdade racial, um curso muito legal. Depois eu vou mandar um WhatsApp, um e-mail aí para quem tiver interesse. E ela falou aqui que a síndrome do impostor é diferente de racismo. O reconhecimento de não ser aceito sem ações afirmativas é outra coisa. Racismo desumaniza, desqualifica, destrói a identidade. É uma grande armadilha que nega a nossa competência. A culpa desse sentimento não é nossa, é característica do racismo. A síndrome do impostor é quando você tem oportunidades cotidianas e não acredita na sua capacidade. Esse sentimento, nesse caso, é consequência do racismo e temos que diferenciar. Então, esse foi o ponto aqui que ela colocou que eu achei interessante. Considerações finais, eu queria agradecer muito de coração a todo mundo que participou aqui com a gente. Massad, fica à vontade aí para fazer suas considerações, depois a gente fecha aqui com a Paulinha. Legal, Du, não, acho que só agradecer o espaço aqui, é sempre bom a gente discutir. Acho que como último recado aqui para as pessoas que querem seguir, assim, eu falo que acreditem, de novo, não precisa ser um programa como foi feito, existem outras oportunidades de se fazer essa sensibilização, de começar de uma outra maneira. Acho que o programa de trainee é um bom caminho, não é o único, e cabe a nós que estamos aqui em posições dentro das organizações privilegiadas, né, nos dois sentidos, como brancos e como dentro de uma organização que tem abertura para isso. Pelo menos no meu caso, eu tenho um privilégio de ter Luiz Helena, de ter Fred e uma cultura muito boa, de tentarmos fazer algo diferente e objetivamente conseguir fazer isso. Assim. Então, as propostas que existem hoje no mercado, se a gente não forçar, se a gente não provocar, desafiar o contexto,
não vai se alterar, né? Então, a minha reflexão é essa, assim, não precisa ser igual, mas se a gente não pensar fora da caixa, é a mesma coisa da definição da loucura do Einstein lá, né? Estou fazendo a mesma coisa, buscando um objetivo, um resultado diferente. Então, e também fico super à disposição, quem quiser conversar mais, tem um time também dentro do RH que tocou e que tem mais detalhes, enfim, também pode dividir com vocês. A gente, como Magazine, está super aberto. Muito legal. Paulinha, perguntaram aqui que eu achei interessante, que eles falaram assim, Massad, te liberei aqui, tá? Você vai, que a gente tinha combinado 1 hora, te pedi mais tempo aqui, a galera ficou, a gente está com mais de 75% de quem acompanha as lives, então a gente ficou, então eu também fiquei, né? Agora você está liberado, tá, querido? Você Obrigado, fica à vontade, gente. aí, eu não quero atrapalhar seus compromissos. Imagina. Valeu, um abraço, beijo, Paulinha, bom estar aqui com vocês, a gente se fala, até mais. Tchau, tchau. Obrigado de coração, obrigado Valeu. de coração sempre. Eu acho que o Magalu não só é uma empresa visionária, eu falei que a Luiza Helena é uma pessoa que ela foi naquele carro do De Volta para o Futuro, viu como é que é o futuro e voltou para arrumar. Então, essa é a Luiza Helena. E trabalhar com pessoas que, quer queira ou não, são liderados por ela como Massad, para mim é uma honra gigante. Paulinha, tem uma pessoa aqui, eu não estou achando a pergunta dela, mas eu lembro aqui, eu achei muito legal. Como que a gente fez para fazer filtro com tantos inscritos e a gente não usou inglês? Olha só. Eu vi essa pergunta também, acho que ela era no sentido de se não usar o inglês como filtro, dificultou a nossa seleção. Esse é um ponto que eu sempre bato com gestores dos processos seletivos diversos que a gente faz, né? Todo filtro que a gente tira da seleção vai dificultar o nosso processo. Porque, né, quanto mais filtro eu coloco, menos gente vai ficando, mais fácil é para fazer a seleção. Porém, toda e cada uma das nossas ações ou ajuda a reparar ou reforça alguma desigualdade social. Então, entra aí uma reflexão muito forte da 99 Jobs como time. Será que a gente quer enfiar um monte de filtro para a gente ter menos trampo? Ou será que a gente prefere ter menos filtro, ser mais inclusivo e ter mais trampo, né? A gente entendeu que a gente podia fazer um processo seletivo com menos filtros, ainda que isso acarretasse em mais pessoas participando da avaliação, mais vídeos, mais histórias para conhecer, porque a gente entende que filtros como esses de inglês, de curso, de universidade, de experiência extracurricular, aumentava desigualdades sociais. Então, a gente preferiu ter mais trampo, ter mais trabalho para fazer, do que aumentar desigualdades. Então, hoje, a gente, com certeza, teve muito mais trabalho para fazer o processo de trainee do que se a gente tivesse colocado alguns filtros, mas eu tenho certeza que a gente possibilitou que muito mais pessoas que não têm essas qualificações que são exigidas pelos filtros alcançaram espaços que elas não teriam alcançado se a gente não tivesse tomado essa decisão. Então, a gente, sim, tem mais trabalho quando a gente tira filtros, mas é uma escolha que tanto as consultorias quanto as empresas fazem quando elas decidem olhar para a diversidade. Tem uma outra pergunta aqui que fala assim, acho que não só inglês, como também localidade, né? Tem empresas que focam nisso e por isso candidatos que residem na periferia são desclassificados, né? Agora, com a pandemia, a gente, de alguma forma, reduziu um pouco isso, mas um cuidado que a gente teve foi saber se o salário que a gente estava oferecendo para esses profissionais era compatível para que eles pudessem mudar para São Paulo e viver sem ser na casa da mãe ou do pai em São Paulo, sabe? Então, isso é um cuidado que a gente teve. E aí tem uma outra pergunta que fala aqui sobre o número 19. Por que a gente contratou 19? Na verdade, a gente contratou 20 e a gente queria contratar 20, aí uma das pessoas desistiu bem na fase final, e aí a gente ficou com os 19. Foi só uma desistência. Teve muita gente que passou no nosso programa, passou em outros também, mas escolheu a da 99, muita gente, e da 99 com Magalu. E aí tem um ponto aí que é interessante de comentar, que é o seguinte, o número foi de 19, antes ia ser 10, que é o número que a gente fazia de programa de trainee. E aí, no meio do caminho, a gente dobrou a possibilidade de ter mais, até por conta da repercussão, a gente entendeu que ia ter um número maior de inscritos, mas mesmo assim é um número que, quer ou não, ainda é injusto, né? Quando você fala de 20 pessoas
contratadas versus 22 mil inscritas, você está falando que ainda são, tipo, 1.000 pessoas por vaga, um pouco mais de 1.000 pessoas por vaga, né? Ainda é muita gente. Os processos de trainee, que aquilo não, eles são, se eles não são feitos para reparar desigualdade, não tem por que eles existirem, porque eles continuam pregando muito da desigualdade na forma como eles existem. É uma pena isso. Pessoal, queria super agradecer. Paulinha, fique à vontade para dar suas considerações finais. A gente anotou todas as perguntas aqui, eu tenho aqui um board aqui com todas as perguntas anotadas. Fiquem super tranquilas que a gente vai responder todas e a gente vai disponibilizar no link que a gente vai mandar com a gravação desse webinar. Então, fiquem tranquilos que a gente vai disponibilizar isso. Teve uma pessoa aqui que falou assim, estou procurando trabalho. Onde é que está essa pergunta? Eu achei legal. Eu não lembro aqui. A pessoa falou, olha, estou procurando recolocação. A 99 contrata. Pode mandar para a gente tem um monte de processo, um monte de vaga aqui dentro. Pode mandar para a gente. Se você conhece pessoas negras incríveis e as empresas das quais elas estão não dão oportunidade da forma como deveria, manda um e-mail para a gente, du@9jobs ou paulo@9jobs.com, que a gente vai, obviamente, ter o maior carinho de receber, até porque a gente precisa dessas pessoas aqui para construir o legado de reparação social que a gente está tentando trazer e influenciar nas organizações do Brasil. Paulinha, quer fechar, amor? Du, eu acho que uma reflexão muito importante antes da gente ir embora é que todas as empresas são compostas de CPFs. Então, a gente precisa fazer nossas ações e as nossas reflexões individuais para a gente mudar os espaços que a gente frequenta. Então, da mesma forma que o Massad falou aqui, né, que quando a gente vê uma discriminação acontecendo, e se a gente se considera antirracista, é nossa responsabilidade intervir e impedir que ela aconteça. Da mesma forma que, enquanto CPFs, a gente é responsável por questionar e pedir pela mudança nos espaços em que a gente está. Então, semana passada, eu até mandei mensagem para o Du, falando assim, Du, eu perguntei para o meu professor por que ele só traz gente branca para a aula. Perguntei para a minha faculdade por que eles só usam gente branca nas peças que eles postam no Instagram. Estou me achando a maior barraqueira aqui, porque eu estou questionando isso. E depois eu fiquei refletindo, né? Se esse é um valor meu e eu só trabalho ele no momento em que eu estou sendo paga, ou seja, no momento em que eu estou fazendo coisas aqui para a 99, então eu estou fazendo errado, né? Se ele é um valor meu, eu preciso aplicar ele todos os dias em tudo que eu faço. Então, o Du está até colocando aqui na tela, a gente tem um site antirracista que tem uma lista, uma checklist de resoluções antirracistas para que cada um de nós passemos a refletir sobre se a gente realmente está sendo antirracista, se a gente realmente está lutando contra desigualdades, ou se em algum momento a gente está ajudando a fazer com que elas existam. Então, ele está mostrando aqui o site para vocês, chega um momento aqui que tem uma checklist para vocês refletirem um pouco sobre se a gente realmente está contribuindo para que o mundo e os espaços que a gente frequenta sejam mais diversos. A gente não tem muita relevância, né, quando a gente pensa assim, se eu morrer amanhã, a 99 continua existindo, o mundo continua girando e tudo continua acontecendo exatamente do jeito que acontece. Mas enquanto eu estou aqui, eu sou responsável por tudo que eu faço. Então, eu também sou responsável por mudar os espaços em que eu estou e questionar os espaços onde eu estou para que os meus valores sejam aplicados neles. Então, é isso, gente. Muito legal, amor. Obrigado. O site está aqui, antirracistas.9jobs.com. Paulinha, puder colocar no bate-papo aqui para as pessoas acessarem. Tem um monte de coisa legal. E ele termina aqui perguntando quanto tempo você está navegando nesse site. A gente não sabe quanto tempo você está navegando, mas a gente sabe quanto tempo existiu, né? São 388 anos de escravidão e mais de 130 sem os direitos dos negros reconhecidos. Esse tempo a gente sabe. Qual que é o tipo de interação que você está fazendo na sua empresa frente a ser uma pessoa antirracista? A gente não sabe, mas enquanto você não faz nada, um negro é morto a cada 23 minutos no Brasil, né? É um número absolutamente chocante, né? A gente não, é um número muito
cruel demais, assim. E aqui também está escrito aqui, ó, se você concluir alguns dos 94 itens dessa... Vale lembrar, né, que se você concluir algum dos 94 itens para ser antirracista, você vai meritocraticamente ganhar absolutamente nada, porque você não fez mais do que a sua obrigação. O racismo, em tese, nem deveria ter existido. Fico aqui com as nossas reflexões. Obrigado a todos vocês que nos assistiram até então. E se você, eu vou mandar uma mensagenzinha lá para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem trocar com a gente obviamente está super à disposição. Um forte beijo, uma ótima sexta-feira. Obrigado por estarem com a gente e uma boa semana. Valeu. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada, Du.